As baleias sei, que desapareceram há 100 anos devido à caça na costa patagônica da Argentina, estão começando a reaparecer. Nas décadas de 1920 e 1930, as populações de baleias francas foram dizimadas por navios baleeiros regulares na costa da Argentina. Nos últimos 50 anos, a proibição da caça comercial à baleia ajudou a restaurar as populações desta e de outras espécies. Eles desapareceram porque foram caçados, não morreram, mas seu número diminuiu tanto que ninguém os viu, disse Mariano Coscarella, biólogo e pesquisador de ecossistemas marinhos do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, da Argentina. Coscarella acrescentou que foram necessárias décadas para que as baleias voltassem a ser avistadas, o que só começou a acontecer nos últimos anos. Neste caso, foram necessários mais de 80 anos, disse Coscarella. Eles se reproduzem a cada 2 ou 3 anos, então demorou quase 100 anos até que tivessem números significativos antes que as pessoas percebessem que eles ainda existiam. No mês passado, a equipe trabalhou com financiamento do projeto Mares Prístinos da National Geographic para equipar algumas baleias sei com sistemas de localização por satélite para mapear os seus padrões de migração. Eles capturaram imagens deles em barcos, drones e debaixo d'água. Podemos considerar isto um sucesso de conservação global, disse Coscarella, acrescentando que o compromisso global com a caça às baleias é fundamental para melhorar os números. Ao mesmo tempo, alerta que se os países decidirem retirar-se do acordo, isso poderá impedir a recuperação de áreas de seiva e outras espécies ameaçadas pela caça. Depois da caça, que reduziu quase completamente a população de baleias sei, esta população começou a recuperar quase 100 anos depois e agora chega aos mesmos locais que visitava antes da caça, explicou. A pequena cidade de Sobral, localizada no interior do Ceará, deu grande contribuição à ciência e à astronomia ao longo de sua história. Graças à observação de um eclipse solar total, como desta segunda-feira, 8, cientistas brasileiros e ingleses conseguiram comprovar a relatividade geral de Albert Einstein na cidade de Sobral no início do ano passado. Em 1915, Einstein publicou sua teoria geral da relatividade, segundo a qual a massa dos objetos altera o espaço ao seu redor de tal forma que o caminho da luz que passa pelo espaço deformado deixa de ser uma linha reta devido ao desvio. No entanto, a teoria do cientista poderia ser testada e comprovada, ou não, apenas no contexto de um eclipse solar total, o que permitiria observar as estrelas atrás do Sol e ver se seu brilho radiante muda à medida que viajam pelo espaço. O próximo eclipse ocorreria em 1919, e Sobral foi uma das cidades que os cientistas escolheram observar porque ficava bem no meio do caminho geográfico ao longo do qual a sombra da Lua seria projetada na frente do Sol. Junto outra cidade escolhida para observação científica foi a Ilha do Príncipe, no arquipélago de São Tomé e Príncipe, na África. No dia do eclipse, foram organizadas expedições científicas nos 2 municípios para observar o fenômeno. Pouco antes das 9 horas em 29 de maio de 1919, a cidade de Sobral viu a Lua cobrir o Sol em um eclipse solar total que durou aproximadamente 5 minutos. Embora o mau tempo na Ilha do Príncipe tenha dificultado a visualização do eclipse, permitindo apenas 6 estrelas atrás do Sol, as condições climáticas eram boas em Sobral e os cientistas conseguiram registrar 12 estrelas. Os registros dessas estrelas foram posteriormente usados como referência para medir o ângulo de desvio da trajetória de seus raios de luz. O efeito de difração da luz faria com que as estrelas observadas aparecessem em uma posição diferente da sua posição real. Meses depois, astrônomos ingleses apresentaram os resultados da observação. Gravações feitas durante o eclipse comprovaram a teoria da relatividade geral de Einstein publicada anos antes, e o cientista tornou-se famoso em todo o mundo. 2 anos depois, ele ganharia o Prêmio Nobel de Física, surpreendentemente não pela relatividade geral, mas por uma descoberta menos famosa, a lei do fenômeno fotoelétrico. Cientistas sul-coreanos estabeleceram um novo recorde mundial de quanto tempo conseguem manter uma temperatura de 100 milhões de graus Celsius durante um teste de fusão, o que dizem ser um grande passo em frente nesta tecnologia energética futurística. O objetivo da fusão nuclear é reproduzir a reação que faz o Sol e outras estrelas brilharem, fundindo 2 átomos para liberar grandes quantidades de energia.
Muitas vezes referida como o santo graal das soluções climáticas de energia limpa, a energia nuclear pode produzir energia ilimitada sem a poluição por carbono que aquece o planeta. Mas controlar o processo na Terra é muito difícil. A forma mais comum de produzir energia de fusão é em um reator circular chamado tokamak, onde variedades de hidrogênio são aquecidas a temperaturas extremamente altas para formar plasma. Plasmas de alta temperatura e alta densidade, onde as reações podem ocorrer durante longos períodos de tempo, são cruciais para o futuro dos reatores de fusão, disse Sivo Yeon, diretor do Centro de Pesquisa XTAR do Instituto Coreano de Energia de Fusão, KFE, que estabeleceu um novo recorde. A manutenção destas altas temperaturas não foi fácil de demonstrar devido à natureza instável do plasma de alta temperatura, razão pela qual este registro recente é tão importante. XTAR, a sonda de fusão da KFE, que chama de Sol artificial, foi capaz de manter uma temperatura plasmática de 100 milhões de graus por 48 segundos em testes de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, batendo o recorde anterior de 30 segundos em 2021. Os pesquisadores da KFE disseram que conseguiram estender o tempo modificando o processo, incluindo o uso de tungstênio em vez de carbono em conversores que removem calor e impurezas da reação de fusão. O objetivo final é que a XTAR seja capaz de manter uma temperatura plasmática de 100 milhões de graus por 300 segundos até 2026, um ponto crítico para a expansão das operações de fusão, disse Sivo Yeon. O que os cientistas estão a fazer na Coreia do Sul é contribuir para o desenvolvimento de um reator termonuclear experimental internacional no sul de França. O ITER é o maior tokamak do mundo concebido para demonstrar a viabilidade da fusão. Sivo Yeon disse que o trabalho da XTAR será de grande ajuda para garantir o esperado funcionamento atempado do ITER e promover a comercialização da energia de fusão. Este anúncio complementa vários outros avanços no campo da fusão nuclear. Em 2022, cientistas do National Launch Facility do Laboratório Nacional Lawrence Livermore dos Estados Unidos fizeram história ao concluir com sucesso uma reação de fusão nuclear que produziu mais energia do que a usada no experimento. Em fevereiro deste ano, cientistas perto da cidade inglesa de Oxford anunciaram que tinham estabelecido um recorde de produção de mais energia durante uma reação de fusão do que antes. Eles produziram 69 megajoules de energia de fusão em 5 segundos, o suficiente para abastecer 12 mil residências pelo mesmo período de tempo. No entanto, a comercialização da fusão ainda está muito distante, à medida que os cientistas trabalham para superar muitos obstáculos científicos e de engenharia. A fusão ainda não está pronta, por isso não pode nos ajudar com a crise climática neste momento, disse Anieka Khan, pesquisadora de fusão na Universidade de Manchester, na Grã-Bretanha. No entanto, acrescentou que, se o progresso continuar, a fusão tem o potencial para se tornar um mix de energia verde na segunda metade do século. Com sua cor marcante, o panda gigante é uma espécie instantaneamente reconhecível. No entanto, alguns pandas gigantes não são preto e branco. Essas criaturas majestosas com pelo marrom e branco vivem em uma das cadeias de montanhas da China. E agora os cientistas podem ter resolvido o mistério do pelo incomum do ultra-raro panto, de acordo com um novo estudo. O trabalho, que examinou a genética de vários pandas na natureza e em cativeiro, descobriu que os pandas marrons e brancos são o resultado de uma variação natural e não um sinal de endogamia numa população em declínio. O primeiro panda marrom conhecido pela ciência foi uma fêmea chamada Danda. Um guarda florestal local encontrou um urso doente no condado de Phopin, Montanhas Kinlin, província de Shaanxi, em março de 1985. O panda foi mantido em cativeiro até sua morte em 2000. Desde a descoberta de Danda, décadas atrás, 11 avistamentos foram documentados em notícias oficiais. Fontes ou relatos pessoais compartilhados com os autores do último estudo, publicado em 4 de março na revista PNAS. Casos recorrentes de panto marrom sugerem que essa característica pode ser hereditária. Mas até agora, a base genética da cor da pelagem marrom e branca não é clara, escreveram os autores. Compreender a cor distinta pode ajudar a criar pandas marrons e brancos em cativeiro, disse o Dr. Fu Wenwei, professor do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências. De acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza,
o estado do panda gigante é vulnerável. Para entender o que está por trás dessa característica, os pesquisadores estudaram Kizai, um panda marrom macho resgatado da Reserva Natural Nacional de Fopping, em Anshon, em 2009. Atualmente, ele é o único panda marrom em cativeiro. Em comparação com amostras de cabelo de 3 pandas pretos e brancos analisadas ao microscópio, o pelo castanho de Kizai tinha melanossomas em menor número e mais pequenos, as minúsculas estruturas encontradas nas células responsáveis pela pigmentação da pele e do cabelo dos mamíferos. Além disso, os melanossomas eram mais propensos a ter formato irregular, descobriu a equipe de pesquisa. Os pesquisadores então coletaram informações genéticas sobre Kizai e compilaram sua árvore genealógica. Excrementos frescos, ou excrementos de urso, coletados na reserva natural revelaram sua mãe selvagem, uma panda fêmea preta e branca usando uma coleira de rastreamento conhecida como Niu-Niu. Os cientistas também identificaram um filho de Kizai, um panda preto e branco nascido em cativeiro em 2020. A equipe de pesquisa mais tarde identificou o pai de Kizai como Shiui, um panda preto e branco selvagem, mas caçado, examinando a genética da população mais ampla de pandas. Os pesquisadores examinaram a informação genética dos membros da família de Kizai e compararam-na com a de 12 pandas pretos e brancos das montanhas Qinlin e 17 pandas pretos e brancos de outras partes da China, usando dados de amostras de fezes e sangue. Embora nenhum dos parentes próximos de Kizai tivesse pele morena, os pesquisadores conseguiram mostrar que seus pais e filho tinham uma cópia de um traço recessivo em um gene conhecido como BACE2, enquanto Kizai tinha 2 cópias. Os genes de uma pessoa podem conter características recessivas, como olhos azuis ou cabelos ruivos, sem aparecer como uma característica física. Cada progenitor deve ter uma cópia da variante genética e transmiti-la para que a característica se manifeste nos seus descendentes, como no caso de Kizai. Depois de usar inteligência artificial para encontrar a primeira palavra lida em um pergaminho herculano, uma equipe de pesquisadores descobriu várias passagens quase perfeitas de um texto antigo que oferece uma filosofia de quase 2000 anos atrás. Os manuscritos de Herculano são centenas de papiros que sobreviveram à erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Em seu estado carbonizado, os documentos antigos desmoronariam se alguém tentasse abri-los, e a escrita nas peças sobreviventes seria quase ilegível para os humanos. Com a ajuda da tecnologia da informação e da inteligência artificial avançada, os pesquisadores agora podem analisar os pergaminhos de Herculano sem abri-los e sem comprometer os documentos extremamente delicados. Mais de 2.000 caracteres, os primeiros segmentos completos, foram decifrados do pergaminho, anunciaram cientistas da computação na segunda-feira no Vesuvius Challenge, uma competição criada para acelerar as descobertas feitas a partir dos pergaminhos. É incrivelmente gratificante saber que essas coisas estão disponíveis e que agora temos um mecanismo para lê-las, e que lê-las cria todo um campo de estudo e estudos no classicismo, disse Brent Ceales, professor de ciência da computação na Universidade da Califórnia, Kentucky e criador do desafio Vesúvio. Luke Farritor e Youssef Nader, estudante de ciência da computação na Universidade de Nebraska e estudante de pós-graduação em biorrobótica na Universidade Frey, em Berlim, descobriram a primeira palavra legível individualmente em um pergaminho selado em outubro. Este ano, o trio, junto com Julian Sililiger, estudante de robótica da ETH Zurich, venceu a competição de $700 mil por ser a primeira equipe a descobrir mais de 85% dos personagens em 4 peças consecutivas no mesmo pergaminho. Além disso, a equipe superou as exigências da competição e leu 15 colunas parciais de texto, totalizando cerca de 5% da lista. O trio encontrou o texto aplicando uma técnica conhecida como desenrolamento virtual a um pergaminho enrolado, um dos vários do Instituto de France publicados no site do concurso. O processo utilizou tomografia computadorizada, uma técnica de imagem de raio-x, para escanear o papiro enrolado e deformado, permitindo aos pesquisadores suavizar virtualmente os pergaminhos e detectar tinta na página usando inteligência artificial avançada. Quando Farritor, Nader e Sililiger descobriram as letras gregas, papirologistas especialistas da Inglaterra, França e Itália foram trazidos para avaliar o texto. Se você observar o nível de vocabulário das passagens, há uma conversa intelectual realmente matizada acontecendo aqui. Fico feliz em dar aos pesquisadores uma cópia completamente intocada e completa do que é,
para que eles possam fazer seu trabalho e então poderemos entendê-lo completamente, disse Ceales, que originalmente criou o método de demolição e desenvolveu a técnica por quase 20 anos, encontrou mais de 1000 pergaminhos carbonizados da erupção do Monte Vesúvio na Itália, que cobriu as antigas cidades romanas de Pompeia e Herculano. Os documentos carbonizados, agora chamados de manuscritos de Herculano, foram encontrados em um prédio que se acredita ser o sogro de Júlio César, segundo a Universidade de Kentucky. As passagens recém-decifradas são retiradas do final do pergaminho e revelam palavras escritas pelo filósofo Filodemo, que se acredita ser o filósofo que trabalha na biblioteca onde os pergaminhos foram encontrados. No texto anotado, Filodemo escreve sobre prazer e se a abundância de bens disponíveis pode afetar a quantidade de prazer que eles proporcionam. Tal como acontece com a comida, não pensamos imediatamente que as coisas que são escassas são necessariamente mais agradáveis do que as que são abundantes, diz a primeira frase. Filodemo foi rejeitado ao longo dos anos porque não podíamos ler amplamente seus fragmentos. Mas com dificuldade conseguimos apenas essas pequenas partes. Nessas passagens ele convence seus ouvintes a relaxar, encontrar boas amizades, passar o tempo vivendo o momento e aproveitando os prazeres, disse Roger McFarlane, professor de estudos clássicos na Universidade Brigham Young que estudou os manuscritos de Herculano. McFarlane não esteve envolvido na descoberta, mas testemunhou a primeira palavra publicada em outubro. Ceales disse que espera limpar quase toda a lista este ano, e a nova competição do Grande Prêmio está estabelecendo uma meta ainda mais ambiciosa, oferecendo um prêmio em dinheiro de $100 mil para a primeira equipe que atingir pelo menos 90% deles, de acordo com o site da competição. Os vencedores do desafio do Vesúvio podem obter o texto autêntico, mas isso não leva à destruição do pergaminho. E isso é provavelmente a coisa mais surpreendente, disse McFarlane. Um grupo de cientistas deu o menor nó do mundo, que continha apenas 54 átomos. A montagem molecular em forma de trevo foi feita inadvertidamente por um quarteto de pesquisadores do Instituto de Física Química de Dalian da Academia Chinesa de Ciências e da Universidade de Western Ontario, em Londres, que estavam trabalhando para criar acetilidas. Os nós moleculares, cuja síntese apresenta muitos desafios, podem desempenhar papéis importantes na estrutura e função das proteínas em materiais moleculares úteis cujas propriedades dependem do tamanho da estrutura do nó, diz o artigo publicado na revista Nature, onde os cientistas descreveram a formação acidental do menor nó do mundo. Por exemplo, um nó de trevo é transformado em um nó em 3 segmentos em que se torce sem deixar pontas soltas. O recorde anterior do menor nó do mundo também pertencia a cientistas chineses que sintetizaram um nó molecular contendo 69 átomos em 2020. Nesse caso, os cientistas fizeram os nós de propósito e ensinaram a cadeia de átomos a se torcer 3 vezes para formar um trevo. A criação aleatória nos aproxima da compreensão de como funcionam os nós microscópicos da natureza, o DNA, o RNA e outras proteínas. O Boletim dos Cientistas Atômicos atualizou o relógio do juízo final nesta terça-feira, 23, e manteve 90 segundos até meia-noite, assim como em 2023. O relógio médio com perto à humanidade está de destruir o mundo. A lógica é simples. Quanto mais perto os ponteiros do relógio chegam da meia-noite, mais próximo está o fim do mundo. No ano passado, uma equipe de cientistas relatou pela primeira vez que o mundo está a 90 segundos de distância, o mais próximo que o relógio do juízo final chegou da meia-noite desde que foi criado em 1947. Para 2024, os pesquisadores mantiveram a previsão. A guerra na Ucrânia e a dependência generalizada e crescente das armas nucleares aumentam o risco de uma escalada das armas nucleares. A China, a Rússia e os Estados Unidos estão a gastar enormes somas para expandir ou modernizar os seus arsenais nucleares, aumentando a ameaça constante de guerra nuclear através de erros. Ou erros de cálculo, o Bulletin of Atomic Scientists justificou a escolha. As alterações climáticas também foram mencionadas como razão. 2018 foi o ano mais quente já registrado na Terra. Inundações massivas, incêndios florestais e outras catástrofes relacionadas com o clima afetaram milhões de pessoas em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a rápida e alarmante o desenvolvimento das biociências e de outras tecnologias disruptivas acelerou,
enquanto os governos fizeram apenas débeis esforços para controlá-las. No ano passado, expressamos a nossa maior preocupação ao acertar o relógio em 90 segundos para meia-noite, o mais próximo que alguma vez estivemos de uma catástrofe global, refere o comunicado. Hoje acertamos o relógio do juízo final mais uma vez em 90 segundos para meia-noite, enquanto a humanidade continua a enfrentar uma ameaça sem precedentes. Ele acrescentou: nossa decisão não deve ser tomada como um sinal de melhoria na situação de segurança internacional. Em vez disso, os líderes e cidadãos de todo o mundo deveriam encarar esta declaração como um aviso severo e reagir rapidamente como se este dia fosse o momento mais perigoso da história moderna. Por que poderia ser? Um relógio é uma boa ideia de marketing para iniciar uma conversa, mas não é uma medida precisa de quanto tempo resta no planeta. Apesar da explicação simples, a posição dos ponteiros do relógio é determinada por cálculos matemáticos complexos que medem a verdadeira probabilidade de eventos catastróficos. Estas incluem guerras nucleares, doenças epidêmicas e alterações climáticas. Quando a contagem começou em 1947, faltavam 7 minutos para meia-noite. Em plena tensão nuclear, o relógio chegou a 2 minutos do fim do mundo em 1953. No final da Guerra Fria, voltou aos 17 minutos. Mas a trégua durou pouco e ele voltou a cumprir 2 minutos no início deste século devido às alterações climáticas e à ameaça nuclear da Coreia do Norte. Em 2021 e 2022, o relógio chegou a 100 segundos para meia-noite devido à pandemia de Covid-19 e aos perigos de uma nova corrida armamentista. Em 2023, faltavam 90 segundos para meia-noite, o menor tempo da história. O Boletim dos Cientistas Atômicos foi um grupo de cientistas nucleares que trabalhou no Projeto Manhattan para desenvolver a bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. O relógio deveria originalmente medir o risco nuclear, mas em 2007 o boletim decidiu incluir as alterações climáticas nos seus cálculos. Ao longo dos últimos 3/4 de século, o tempo mudou dependendo de quão perto cientistas pensam que a humanidade está da destruição total. Alguns anos o clima muda e outros não. O relógio do juízo final é estabelecido anualmente por especialistas do Conselho de Ciência e Segurança do Boletim em colaboração com o Conselho Patrocinador, que inclui 11 ganhadores do Prêmio Nobel. Embora o relógio fosse um despertador eficaz para lembrar as pessoas das sucessivas crises do planeta, alguns questionaram a utilidade do relógio de 75 anos. Lawrence Krauss, antigo membro do quadro de boletim dos patrocinadores, disse que embora já tivesse passado algum tempo desde que o relógio tinha sido virado, os resultados eram difíceis de levar a sério porque as últimas décadas tinham chegado perigosamente perto do fim da civilização. O relógio nunca bateu meia-noite, e a CEO do boletim, Raquel Bronson, espera que isso nunca aconteça. Quando o relógio marca meia-noite, significa que houve algum tipo de troca nuclear ou mudança climática catastrófica que destruiu a humanidade, diz ele. Portanto, não queremos chegar lá e não sabemos quando chegaremos.